Vamos falar de 6 posturas que comprometem a nossa saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo, onde muito se fala de saúde mental. E é muito comum você ver as pessoas tratando como doença, como que precisa ser tratado, que precisa ser visto, precisa ser cuidado, precisa ser prevenido, né? Eu acho que o mais importante é procurar falar sobre os fatores que levam até isso, né? Porque muito se fala já do amparo, né? De dar uma substância, de dar um remédio para remediar, mas pouco se fala do combate, né? Como a pessoa aqui do ponto A, de sua livre e espontânea vontade e sabedoria, se meteu num caminho de menos-valia para chegar até esse ponto. Né? Porque sim, somos responsáveis por todas as coisas que acontecem em nossa vida. Então, se chegamos no estágio de doença, muitas vezes nós nos colocamos a caminho desse destino. Né? E também é nossa responsabilidade sobre isso. Tudo bem que o doente precisa ser tratado, ser medicado, mas isso é momentâneo, né? Na hora que eu começo a tratar as causas que nos levam a isso, é que a gente começa a dar luz e consciência e que consegue combater o fatiador dessa situação. E vamos falar de 6 posturas que são muito corriqueiras e quando a gente atende tanto pessoas que trazem essas questões, como também pessoas que têm parentes que trazem essa questão da saúde mental. Porque isso é muito a olhos vistos no mundo todo, essa questão, né? E vale lembrar que a gente parte da premissa que somos seres espirituais experienciando uma vida terrena aqui para nosso crescimento e desenvolvimento de consciência. A gente tem a obrigação de sair dessa vida melhor do que entrou. Como? Aprendendo, se desenvolvendo, entrando em contato com esse amor fraternal e universal. E aqui vale bastante a gente falar dessas 6 posturas, onde a primeira é o reduzido potencial de autoconhecimento, né? Nessa vida de correria que a gente tem, de nascer, crescer, ir para creche, colégio, escola, universidade, trabalho, e toda essa dinâmica da cidade grande, onde está a maioria, nós esquecemos, né, de nos perceber, de nos ver como virtudes e não virtudes. O que é que a gente tem de bom, o que é que a gente tem de ruim, para sabedouros disso, quando formos para a vida, já ter esse escudo, já ter esses elementos que eu possa manusear para conduzir a minha vida. Né? Então, essas premissas de limitações e adjetivos positivos que a gente tem da gente, quanto mais a gente procurar se conhecer, mais temos autoridade e poder para conduzir nossas vidas. O segundo é o baixo índice de aceitação. Né? Quando eu não me conheço, quando eu não tenho noção do meu potencial e das minhas fragilidades, mais ainda eu fico suscetível à minha baixa aceitação. Né? Quando eu procuro me conhecer, mais eu vou me aceitar, mais eu vou ver o que, que eu sou bom, o que, que eu sou ruim. E menos suscetível eu estou aos apontamentos externos de terceiros. E aí mais frágil eu fico, porque menos eu me aceito, menos valia eu me dou. Né? Então é muito importante. Aceitação é diferente de acomodação. Aceitação é eu procurar dar um sim a tudo que já é. E a partir daquilo, procurar transformar, melhorar e progredir. O terceiro, que a gente queria salientar aqui, é a questão da autocrítica, da crítica exacerbada. Né? A gente, nessa vida de correria que a gente tem, é muito fácil a gente amolar o facão e procurar excelência, sempre achar que pode ser melhor e também olhar para o outro também com maioridade, porque na hora que eu olho com crítica, eu já me coloco na postura de maior e melhor que aquela pessoa, e nós somos iguais
e diferentes nessas igualdades também, vamos dizer assim. Mas precisamos aceitar, né? Uma premissa que a gente falou foi a aceitação. Precisamos aprender a nos aceitar para poder dar espaço para olhar o outro com amor, né? E a crítica remete ao ego, né? Remete a poder. E onde tem poder não tem amor, né? Então, a autoaceitação, né? Quando eu trabalho a minha aceitação, minha crítica diminui, né? Isso, ela exacerbada também compromete a minha saúde mental. Outra postura importante também que consideramos é a questão da comparação, né? Quando eu critico muito, né, eu me comparo com muitas pessoas nessa vida de rede social que as pessoas mostram, né? Eu me comparo às pessoas, eu tenho uma trajetória de vida em que eu posto lá um micro momento da minha vida e aí eu julgo você, né, tua vida toda pelo micro momento que ali eu estou vendo, né? E aí eu me comparo, acho que eu sou menor porque eu já não me aceito, eu me critico demais, eu não me conheço, então mais suscetível, mais eu fico frágil com minha saúde mental, quando eu me comparo com outras pessoas, né? Outro ponto importante também é reduzida capacidade de resiliência e continuidade nos nossos projetos, né? Muitas pessoas, né, a gente está no mundo dual, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui no mal e no bem todo o tempo e a partir disso se desenvolver. Então intempéries, vai ter chuva e vai ter sol, vai ter branco e vai ter preto, vai ter sempre altos e baixos. E é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo achar que está seguro num mundo onde o mais seguro que a gente tem é a mudança, é a inconstância. O mundo de impermanência não tem segurança. Então, a gente precisa, nos nossos projetos, perseverar. Porque na hora que eu tenho poder, que eu procuro alinhar meus pontos fortes, eu tenho mais resiliência de conduzir minha vida no momento mais frágil. Assim como também, como eu já conheço e eu já vivi esse momento de inquietude, eu também posso auxiliar outros naquele momento, dando a orientação necessária para ele. E o sexto ponto que queria salientar é a questão da vitimização, né? Nesse mundo líquido, né, nesse mundo de correria que a gente tem, é muito fácil eu justificar, vitimizar, achar que a responsabilidade do meu insucesso é do outro, da prova que eu não passei, do ônibus que não passou, da pessoa que me passou a perna. Eu sou responsável de tudo. E na hora que eu me vitimizo, quem se vitimiza não procura solução, né? É, eu cito sempre o exemplo de Thomas Edison, que passou, se eu não me engano, 1031 vezes tentando descobrir a lâmpada. Se ele botasse a culpa no vizinho, no pai, na política, ele nunca ia tentar 1031 vezes. Ele só conseguiu sucesso porque ele perseverou, porque ele escolheu não ocupar o lugar de vítima. Né? Então, essas 6 posturas que a gente trouxe, a questão da baixo índice de aceitação, a questão do baixo índice de autoconhecimento, a criticidade exacerbada, a vitimização, a falta de continuidade dos meus projetos, assim como meu poder de comparação com os outros, tudo isso traz fragilidade para a saúde mental. E eu preciso aprender a me cuidar, eu preciso encontrar sabedoria para passar por esses intempéries, esses e muito mais outros. Né? Eu trouxe esses porque é muito notório a gente perceber isso na dinâmica de vida que a gente tem hoje em dia. Né? E a gente só pode ter uma vida equilibrada e salutar se a gente também procurar adotar essa postura, né? Porque a gente nesse mundo dual, a gente sempre vai pender para os polos. Então, quando eu estou muito para a direita, eu preciso ir um pouco para a esquerda. E o caminho, como o Buda diz, o caminho é o do meio. A vida já vai tender ao equilíbrio sempre, o mais extremo que a gente esteja. Tá bom? Boa saúde mental para todos. Até logo. Tchau, tchau.